Lucas capítulo 22, no verso 7. Vamos dar sequência aqui, diz a Bíblia, ó. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, ou seja, chegou o dia da preparação da Páscoa, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Olha quanta riqueza o versículo do Evangelho de Lucas. E Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E eles lhe mostrarão uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Faço ali os preparativos. No verso 13 de Lucas capítulo 22, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, então prepararam a Páscoa. E quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela de novo, novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Só até aí tá bom. Vamos fazer aqui uma explanação. Olha, Jesus, ele, no dia da preparação, mandou João e Pedro a fazer toda a arrumação do dia para celebrar a ceia pascal. O lugar onde Jesus pediu para separar era um segundo andar de uma casa ampla, e nesta casa, nesse segundo andar, tinha o formato parecido com esta mesa. Pode ver que no versículo que nós lemos fala que eles foram na mesa e ali eles se reclinaram. É uma mesa de reclinar. Por quê? Porque ao redor aqui desta mesa existem almofadas, panos, aonde as pessoas elas se assentavam numa posição meia de reclinar, assim, com o cotovelo, ia pegando os alimentos com a mão mesmo, pegava com a mão, ficava aqui meio, de certa forma, deitado, ao entorno dessa mesa. Então o lugar era amplo para caber no mínimo 13 pessoas, os 12 apóstolos mais Jesus. Imagina então o tamanho da mesa, 13 apóstolos mais Jesus, todos sentados do lado externo. E a cultura da época era que as pessoas, elas sentavam deste lado aqui da minha direita, ia preenchendo no entorno, e quem sentava deste lado aqui era a pessoa mais importante. A mesa, ela tinha um grau de importância dependendo do lugar que você se assentava. Então quem sentava aqui era a pessoa mais importante. Lógico que Jesus estava sentado aqui. Jesus, ele ia conduzir o momento da ceia. Então, a partir do momento que as pessoas iam sentando aqui, o grau da importância ia diminuindo. Então, quem sentava deste lado aqui, era aqueles que eram menos importantes. Isto era visível, entendido, sem ninguém precisar falar, porque era a cultura da época. Então, queridos, o que nos remete a entender? Que, como Pedro e João foram os que prepararam a Santa Ceia, foram enviados para fazer todo o preparativo. Você já viu na sua casa? Quem prepara alguma coisa é o último que senta na mesa, é ou não é? Sempre é assim. Sempre é assim. Então, acredita-se, admite-se que Pedro, porque preparou tudo e depois chegou no local amplo da sala, viu que todo mundo pegou a posição. Jesus não marcou posição para ninguém. Jesus sentou no lugar principal, e existia sempre no relacionamento dos discípulos a pergunta, a dúvida, o questionamento de quem seria o maior. Você percebe isso na Bíblia. Tiago e João perguntavam para Jesus: mestre, deixa nós sentarmos um à direita e o outro à sua esquerda, lá na glória. Sempre existia esse desejo. Quem que Jesus prefere? Quem que é mais importante? Quem que é o principal dos 12? Então, como Jesus não marcou lugar para ninguém, esse é um entendimento geral dos detalhes.
todo mundo que chegou foi logo ocupando o seu lugar. Então imagina só, quem chegou e sentou do lado de Jesus, ninguém tirava ele não. Ele ficava ali e falava, eu estou do lado de Jesus e esse é o lugar mais importante. Quem sentava do outro lado, eu também. Ou seja, todo mundo chegou e foi sentando para esse canto aqui, ó. E aí, quem não tinha espaço foi indo. Ou seja, Pedro chegou, já estava tudo ocupado. Aí Pedro, daquele jeitão dele, né, todo mais temperamental, viu, ficou emburrado e sentou no último lugar. No lugar mais inferior. Ah, mas e João? João não deveria sentar ali também? Deveria, mas João, como era o mais íntimo de Jesus, João chegou e falou assim, ô Jesus, empurra um pouquinho para lá, eu vou ficar aqui do teu lado. João tinha essa intimidade para falar com Jesus assim, ó, ô Jesus, eu sei que o senhor está no lugar mais importante, e o lado de cá já está ocupado, então dá só mais um puxadinho para lá. João ficou bem aqui, ó, grudadinho com Jesus. Como que nós sabemos? Porque João, ele fala no Evangelho, ele diz assim, aquele discípulo amado, que reclinou, ou melhor, que encostou, né, a cabeça no peito de Jesus, perguntou para Jesus, Jesus, quem é o traidor? Quem coloca a cabeça no peito de uma pessoa, é porque está um do lado do outro, concorda? E perguntou ainda para Jesus, mestre, quem é o traidor? Então, tem esse detalhe. Vou te dizer por que Pedro estava no último lugar aqui, porque a Bíblia também diz, nós vamos ler no outro texto, que Pedro, ele deu um sinal para João, está escrito isso no Evangelho de João capítulo 13, deu um sinal para João, dizendo, João, pergunta para o mestre, quem é o traidor? Ou seja, Pedro estava distante de Jesus, olha que coisa interessante. Então, queridos, aí nós vamos ver na sequência, mostrando o seguinte, que no verso 19 do capítulo 22 de Lucas, a Bíblia fala assim, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Observa muito bem, preste atenção, você que está em casa, você que está aqui, é muita riqueza, divulgue, eu estou começando ainda, tem mais um período desse momento, manda lá o link, fala para a pessoa entrar, participar, ouvir, entender, essa riqueza, querido, a gente paga um preço alto para adquirir, junto aí ao longo dos anos, e isso é muito especial, enriquece seu coração, te dá mais fé, a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra, pelo conhecimento, então, pede para todos acompanharem com muita atenção. Olha o texto que eu vou entrar aqui. No verso 17 fala que Jesus pegou um cálice. Você já notou isso? Um cálice. E ele deu graça dizendo, tomem isso e partilhem com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E no verso 19 fala que tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos. Este é o meu corpo dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. E olha o verso 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice. Preste atenção, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice. O que eu estou querendo te mostrar? Que existia os cálices, ou seja, mais de um cálice. Jesus, durante a ceia, pegou um cálice, deu graças e começou a Santa Ceia. Só que no final da Santa Ceia, ou seja, no final da ceia aqui, que eles estavam ceando, Jesus ainda pegou mais um cálice, e esse outro cálice, esse segundo cálice, Jesus fala, e tomou o cálice. Por que Jesus fez assim? Porque na ceia pascal, existia vários elementos, existia o pão sem fermento. Por que o pão era sem fermento? Israel saiu do Egito, e saiu com pressa. E o pão não deu tempo de fermentar. Deus tem pressa de te livrar da condenação, te livrar do pecado, te livrar da escravidão. Por isso que o pão era sem fermento. Aí Israel teve que sair correndo. Ou seja, Deus quer fazer isso comigo e com você. Sai correndo do mundo, sai correndo da escravidão, sai correndo das garras do inferno. Vai em direção à cruz, ao Calvário, a Jesus, a libertação, a glória de Deus. Tem também, querido, os elementos que era o cordeiro, tem aqui
um exemplo, né, da carne, está aqui, vai acompanhando aí, está vendo todo mundo, está conseguindo? Tem o cordeiro, tem as ervas amargas, era assim que era a ceia, as ervas amargas, tem a pasta, né, era como uma geleia, mas é uma pasta, e tem também a água com sal, que cada um tem uma representação. O pão sem fermento eu já disse, correto? Ou seja, o cordeiro pascal, Jesus foi o próprio cordeiro que substituiu esse cordeiro, que era o cordeiro que eles sacrificavam e celebravam a paz. Jesus foi o próprio cordeiro que tirou o pecado do mundo. As ervas amargas, naquela época, era como se fosse um almeirão nosso aqui. Um agrião até menos amargo, um almeirão é mais amargo. Representava o que? O quanto era penoso, amargo ser escravo. Um trabalho forçado no Egito. As ervas amargas significava isso, né? O quanto era difícil, amargoso estar preso, sem esperança, oprimido, como foi a escravidão no Egito. A pasta de frutas relembra o barro, como uma geleia. O barro, Israel teve que fazer tijolos, amassava o barro, ou seja, era um trabalho escravo, penoso, e eles lembravam isso com essa pasta. Olha o quanto que nós sofremos trabalhando no Egito como escravos, amassando o barro para fazer tijolos para Faraó. Era isso que relembra. A água salgada que molhava a erva, era como se fosse um tempero para a erva. A água amarga que tinha, eles molhavam a erva, significava as lágrimas, o choro do povo em ser escravo, o quanto que eles sofriam e choravam. Tinha todo esse significado, e todo esse significado nos leva a desejar, a viver o que eles viveram da libertação. Quem aí, aqui, já foi liberto pelo encontro com Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo poder da salvação e da cruz? Dá um glória a Deus aí, eu fui liberto. Diga, eu fui liberto. Olha, as minhas lágrimas Jesus enxugou. Olha, Jesus foi quem morreu em meu lugar. Olha, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais condenado. Eu não preciso mais viver uma vida amargurada, uma vida sem alegria, uma vida penosa, oprimida. Chega, o inimigo, o diabo, não pode mais me escravizar, me oprimir. Eu sou livre, Deus me libertou, Deus teve pressa na minha vida para fazer o milagre. Hoje eu sou salvo em Cristo Jesus, Deus fez uma obra linda na minha vida. Todas essas lembranças são importantes para mim, para eu lembrar de onde Jesus me tirou, o que Ele fez na minha vida, quem eu sou hoje e o que Ele vai fazer, está fazendo e vai fazer para todo sempre, livre, sarado, liberto em Cristo Jesus. Diz um amém aí, fala um glória a Deus aí, celebra o Senhor com aplauso se puder, né? Muita riqueza, meu irmão, é tremendo tudo isso. Então, queridos, quando Jesus ele pegou o cálice, naquela época era tudo de cerâmica, né? Tudo, né? Não tinha, ainda mais a simplicidade da época, da refeição. Quando ele pegou o cálice, Jesus estava dizendo, olha, tinha na cultura da época uma cerimônia em que ia passando os cálices. Cada cálice tinha um significado. Tinha o cálice da esperança, o cálice da libertação, tinha o cálice da santidade e o cálice da redenção. Jesus, no final da ceia, ele pegou um cálice só. E esse cálice é o cálice da redenção. Jesus diz, daqui para frente, vocês vão entender o seguinte. E tomou o cálice e disse, esse cálice é o cálice da nova aliança. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu sou a redenção. Eu sou aquele que a partir de agora vai fazer algo poderoso no universo. Vai mudar a história do mundo. O céu vai descer na terra, o reino de Deus é chegado, porque eu sou a redenção. Eu vou me entregar, eu vou morrer,
eu vou ressuscitar no terceiro dia, e eu vou vencer a morte, o pecado, o inimigo, e eu sou o cálice da redenção. A partir de agora vocês vão sempre lembrar, sempre me buscar, para entender que na Santa Ceia, você está tendo uma aliança comigo, com a redenção de Jesus, e se fortalecendo com o pão. Jesus destacou então o cálice da redenção, e Jesus destacou o pão. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o maná vivo. Moisés deu o maná para Israel, 40 anos deserto, mas o maná que desceu do céu sou eu, é Jesus. Nós nos alimentamos, eu sou o verbo vivo, eu sou a palavra é o pão de cada dia, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra remete ao pão que te fortalece, é a palavra de Deus que te fortalece, é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Quantos podem entender? Diz amém. Jesus separou esses dois elementos e disse: a partir de agora vocês vão celebrar a Santa Ceia com o cálice e com o pão, e vão celebrar o Rei Jesus. Quantos podem dizer amém? Fala: eu recebo. Amém? E aí, lá no verso, segue aqui, ó, Lucas capítulo 22, no verso 21 diz: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa, e o Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer aquilo? Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Preste atenção aqui, ó. Lembra que eu te falei? Ao sentar na mesa, todo mundo queria ficar perto de Jesus, que era o lugar mais importante. Aqui a Bíblia fala, olha, e eles discutiram. Imagina Pedro sentado no lugar bem mais inferior aqui no cantinho. Estavam discutindo, talvez Pedro está dizendo: eu que devia estar aí do teu lado, por que tem outro aí? Eu estou aqui, bem aqui, não tinha lugar para mim, e tal. Então aqui a Bíblia fala, eles estavam discutindo acerca de quem deles era considerado o maior, porque a mesa remetia a isso. E aí Jesus disse: os reis das nações dominem sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados bem-vindos. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, né? E aí vai na sequência dizendo, eu quero mostrar para você esse mesmo texto em João 13. Vai lá em João capítulo 13. Olha, segue agora lá, no verso, diz aqui, pode ser a partir do verso 16, né? Olha aqui que diz a Bíblia, 18, desculpa, João capítulo 3, verso 18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilha do pão voltou-se contra mim. Olha Jesus dando mais uma referência: aquele que partilha do pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, aquele que me enviou. Depois Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Aí no verso 22 diz: seus discípulos olharam uns para os outros em saber a quem ele se referia, e um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estando reclinando ao lado dele, Simão Pedro fez sinal para este discípulo como a dizer: pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Está vendo? Confirmando Pedro pertinho de Jesus, João pertinho de Jesus, Pedro distante. Aí fala, inclinando-se esse discípulo a Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pão, este pedaço. Jesus estava dizendo: a quem eu der este pedaço de pão. Deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, e aí
Jesus, o que você está para fazer, faça depressa. Mas ninguém à mesa entendeu o que Jesus estava dizendo. Olha que coisa, hein? Isso tudo daqui é muito importante, porque, veja bem, um ambiente preparado, Jesus ensinando, o Filho de Deus, e mesmo nesse ambiente, ainda o inimigo estava sobre a mente de Judas, tentando Judas. Judas estava ouvindo a voz do diabo, e não conseguia ouvir a voz do Filho de Deus. Sabe, querido, muitas vezes na nossa vida isso acontece. Muitas vezes você está num ambiente consagrado, num lugar especial, muito importante, e com a pessoa mais importante. Pensa bem, um ambiente consagrado, um local importante, que estava acontecendo a mudança da história do mundo, e com a pessoa mais importante do universo, que era o Filho de Deus. E mesmo assim, aquela pessoa, um discípulo, preferia ouvir a voz do diabo. Estava ouvindo o inimigo, a tentação. Ele cedeu à tentação. Muitas vezes, querido, acontece isso conosco. Você está no altar, clamando a Deus, na igreja, seu líder preocupado com você, ministrando a sua vida, e muitas vezes vem o inimigo, fazendo você ceder, você tomar decisões erradas. Judas tomou uma decisão errada. Judas, mesmo naquele ambiente, ouviu a voz do diabo, saiu dali para trair Jesus. E olha, queridos, aqui a encenação de tudo que aconteceu lembra muito o Éden, porque Adão e Eva estavam num ambiente sagrado, estava com o próprio Deus, num lugar tão especial, e ouviu a Satanás, e cedeu ao diabo. Ou seja, teve uma decisão errada. Então, queridos, essa guerra espiritual, ela sempre vai existir na nossa vida, mas eu quero declarar em nome de Jesus, aonde você estiver, que você sempre vai tomar a decisão certa, que você sempre vai aproveitar o melhor de Deus. Tudo na tua vida, quando você estiver no ambiente sagrado, com a pessoa mais importante, num lugar especial, você vai desfrutar, usufruir de tudo que Deus tem para você. Tudo. Você vai abrir seu coração, como os demais discípulos, eles aprenderam. O texto continua dizendo, aqui na sequência, que eles, chegou o momento que Jesus levantou da mesa, para lavar os pés dos discípulos, ok? E quando Jesus faz esse gesto, Pedro incomoda, Pedro fala, não, mestre, o senhor não pode lavar meus pés. Jesus fala, se você não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, então lava o corpo todo, então. Aí Pedro, ele é 880, já viu isso? Uma coisa ou outra. Mas Pedro, por que Pedro diz isso? Porque Pedro ficou constrangido. Porque quem senta o lugar menos importante, quem senta aqui, a cultura da época era que ele que pegaria a toalha e a bacia e lavaria os pés dos discípulos. Quem deveria lavar os pés dos discípulos era Pedro, não era Jesus. Ou seja, o Jesus era o anfitrião, o mais importante. Mas Jesus queria nos ensinar, queria dar uma lição em todos os discípulos. Porque eles estavam entre quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior. Jesus disse, eu vou ensinar quem é o maior. Pegou a bacia, pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Deixa eu te ensinar que o maior, ele tem que ser o menor. O maior é aquele que serve. Pedro, você entendeu? Porque Pedro sabia que era Pedro quem tinha que fazer isso. E Pedro ficou quietinho na dele. Puxa, eu já ajudei tanto, já preparei a ceia, já cheguei por último, já sentei no lugar mais inferior. E ainda eu vou ter que lavar os pés. Diz, não, é muita humilhação para mim. Jesus pega e faz o que Pedro devia fazer. E aí Jesus diz para Pedro, Pedro, só os pés basta. Por que Pedro fala, porque os pés, querendo ou não, é o lugar mais sujo. Né? É um lugar mais assim, constrangedor de lavar. Lavar o coração, ou seja, lavar a cabeça, lavar as mãos, é mais simples. Mas Jesus estava mostrando para Pedro, não, é os seus pés, não precisa o corpo todo, é os seus pés. E sabe, querido, da mesma forma que Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus também lavou o nosso coração.
lavou o nosso coração para nós termos livre acesso ao trono da graça. Nós precisamos, para ter acesso a Jesus, nós precisamos ser lavados. Lavados pela água do batismo, precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus. Jesus estava ensinando eles, e Jesus diz: olha, para você ter parte comigo, eu preciso fazer isso em você. Para nós termos parte no reino de Deus, termos acesso ao trono da graça, nós precisamos deixar Jesus nos lavar. Quantos já deixaram Jesus lavar você? Limpar de todo pecado, as águas do batismo. Jesus te limpou. Jesus também mostrou que este é o caminho da salvação. Este é o caminho de ter parte com Jesus, de estar junto com a glória de Deus e com o Messias. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aonde você está, celebra o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia. Então, queridos, eu quero dizer hoje que tudo que nós estamos falando, a história, ela não acabou aqui. É tanta riqueza, mas ela continua até a ressurreição. Nós estamos num domingo de ressurreição. Isso tudo que eu estou dizendo para você aconteceu na sexta-feira, que a gente chama da sexta-feira da paixão, aonde Jesus, depois deste lugar, ele foi para o Monte das Oliveiras. Lá ele orou, ele chorou, a ponto de ser gotas de sangue. Lá os guardas foram prendê-lo. Ele foi ser julgado no templo, junto ali com o sinédrio, os sacerdotes da época. Ali ele foi condenado, ele foi humilhado com coroa de espinho, chicoteado. Ali ele pegou o madeiro, as partes da cruz, e caminhou, levou até o Calvário, que é a caveira, que significa, e ali uma das cruzes, 3 era de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ali pregado na cruz, num determinado momento, diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e Jesus veio então a morrer. A Bíblia fala que 2 homens importantes, Nicodemos, José de Arimateia, foram pedir o corpo de Jesus, porque era o grande dia do sábado, sábado de Páscoa, e tinha que sepultar Jesus rápido. E eles pegaram o corpo, enrolaram num lençol com especiarias, e levaram até Jesus num sepulcro, num lugar aonde nunca ninguém, num jardim. José de Arimateia era um homem muito rico, ele tinha essa propriedade, e ele escolheu para Jesus ser sepultado ali. E Jesus ali, ao ser sepultado, ficou da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, 3 tardes e manhãs. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou. A história continua, Jesus está vivo. Quantos podem dizer amém por isso? Amém, queridos? Para fechar esse momento, para passarmos para o nosso bispo, eu quero te lembrar, que coisa preciosa, te lembrar que lá no texto, por favor, Mateus 27, capítulo 62, 27 e 62, diz que no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venha seus discípulos e, roubando o corpo, diga ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir, mantenham o sepulcro em segurança para como acharem melhor. Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram a pedra. Que coisa, hein? Olha só. E Mateus 28, a partir do verso 1, diz a Bíblia: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve, e os guardas temeram de medo, e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão
estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e diga aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos. Diga comigo: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês. Jesus vai adiante de você. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Lá vocês o verão na Galileia. Notem que eu já os avisei. Que coisa tremenda. E para fechar aqui, queridos, no capítulo 28, verso 11, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. O que eu estou querendo dizer para fechar aqui? Olha, a Bíblia, ela relata que os sacerdotes, os fariseus, os religiosos deram muito dinheiro para os guardas propagar uma mentira, inventar uma mentira. Você sabia disso? Inventar uma mentira. Enquanto que o anjo, Maria Madalena, os discípulos sabiam da verdade, divulgavam a verdade, declaravam a verdade, tinha convicção que Jesus Cristo ressuscitou. Ou seja, o preço da mentira, ele é muito alto. Muitas pessoas investem muito recurso, muito dinheiro para propagar a mentira. Hoje, por exemplo, existe uma ação no mundo inteiro para descredibilizar a igreja, para falar que a história de Jesus não é nada disso. Jornais, revistas, meios de comunicação, investe pesado, né? Tem recurso, muito dinheiro para investir descredibilizando o evangelho, descredibilizando a palavra de Deus. E muitas vezes, queridos, nós vivemos essa guerra. E nós como igreja, nós somos portadores da verdade. E nós como igreja, nós queremos também investir na verdade.